Olá, seja bem-vindo ao nosso FGCast. Hoje estou aqui com a minha sócia, sempre sócia, e eu vou fazer igual o Bruno Perini, a minha host do canal, Renata Fabres, Olá. e aqui com o Fernando Ferreira, meu consultor financeiro, nosso consultor financeiro do meu consultório financeiro, um grande especialista aí na área de finanças, organização financeira, um cara que tem despontado aí no mercado. E hoje ele veio aqui para ter um bate-papo com a gente, falar sobre investimento, sobre perspectiva de mercado, né? Tem muito cliente aí querendo mandar dinheiro para fora. Perfeito. Então, O Felipe já começa polêmico, né, Fernando? eu vou passar aqui a palavra para Renata e depois, logo, o Fernando toma a palavra para poder fazer uma apresentação, falar um pouquinho da história dele, e aí a gente entra nessa questão do assunto dos investimentos em si. Tá combinado? Aí, vamos lá. Bom, Fernando, um grande prazer te receber aqui, uma estrela, né? Imagina que isso. Como o Felipe falou, tá tendo reconhecimento e realmente o reconhecimento não é local, é um reconhecimento nacional. E a gente fica muito feliz ter conseguido a sua participação também aqui no FGCast, de falar para o nosso público, o seu público que também vai acompanhar, sobre as possibilidades para 2023, qual o cenário de investimento. Temos em razão de divergências políticas, inclusive, temos pessoas preocupadas com o que fazer com o dinheiro, e eu tenho certeza que você está auxiliando muito isso, porque você é uma pessoa extremamente antenada, como o Felipe falou, é nosso consultor financeiro, pessoa de confiança, e queria que você falasse como que você chegou nessa vida de ensinar as pessoas a organizar, como escrito na sua camisa, a vida não é só um boleto. Bom, vamos lá. A empresa basicamente nasceu em 2015, tá? Daí eu fazia os atendimentos, eu era presa, né? Marcava a agenda, confirmava, fazia tudo. A captação, prospecção, enfim. E começou porque dinheiro primeiro que dinheiro é uma coisa que sempre as pessoas têm medo de falar, né? Então, é mais fácil falar sobre qualquer outro assunto do que dinheiro, política, religião. E o problema disso é que isso gera dificuldade, porque a gente não aprende nada, não gera nenhum tipo de conhecimento, e você acaba gerando dificuldade, e aí acaba que você entra nos problemas financeiros, né? Então, no começo, meu grande objetivo, assim, era entender por que a nossa família passava dificuldade, né? E aí, poxa, servidor público, né? E por que às vezes acontecia isso? Então foi uma curiosidade que eu fui lendo lá atrás, que depois, 2015, que eu finalmente falei assim, cara, eu quero começar a trabalhar um pouco com isso. Então, o grande ponto, o grande salto para virar a chave mesmo foi quando a minha esposa, a Kátia, ela comprou um curso escondido de finanças, né? E aí eu falei assim, cara, o que é isso aqui na fatura do cartão, né? Aí, tipo, um curso super caro lá na época. E a gente tava meio apertado. E aí... Você era servidor e ela servidor. Ela também. Nessa época você trabalhava onde? Cara, a gente tava eu tava no Tribunal de Contas. Ela continua lá no CPA. E aí, apertado, eu falei, mas que é isso e tal, aquela coisa. E ela, não, eu comprei pra gente tentar aprender mais e tal. Eu falei, não, mas tem livro, tem não sei o quê, por que você pagou e tal? Enfim, ela ainda esperou o tempo pra não pedir o dinheiro de volta, né? Daí eu falei, cara, vou ter que assistir o curso. E o curso, ele era só de mentalidade. Ele não tinha nada prático, mas era a questão de mentalidade financeira e tal. E aí, assim, apesar de crenças. isso, apesar de hoje estar banalizadaço, isso funciona, é real, tá? Eu tenho um pouco mais de 7 anos para provar isso, trabalhando todos os dias com isso. E aí vi uma cena, um vídeo naquele curso que aquilo me destravou. Falei assim, caramba, é isso, né? Eu sempre tive uma crença, deixa eu ver se eu lembro, que era dinheiro é a raiz de todo mal. Por quê? Porque eu sempre fui cristão de berço. Então, você, cara, ganhar mais de um salário tem alguma coisa errada, vai dar problema, você pode se desvirtuar, etc. E depois você foi aprendendo ali no curso, cara, peraí, mas tem, olha só, essas pessoas na Bíblia que tiveram muita riqueza e nem por isso se desvirtuaram. Então, na hora eu fui abrindo alguns horizontes. E ali eu comecei a dar o start de fato nessa coisa de dinheiro, de consultoria, de investimento, né?
Fui atendendo sozinho, aí de lá pra cá as coisas foram crescendo, por quê? Como eu tinha esse viés de ser um cristão, eu falei assim, cara, nem tudo é dinheiro, as coisas mais importantes são família, são pessoas. E aí eu entrei um pouco contra o mercado financeiro, porque o mercado financeiro, cara, praticamente ele te engole, né? Como o cliente não entende nada, a pessoa que trabalha no mercado financeiro, a maioria é remunerada pelo produto que te vende. Como você não entende, Comissão. é comissão. Vende Aí, qualquer coisa. como é que você sabe que o produto que eu te vendi é bom pra você? Você não consegue saber, porque você fala justamente uma frase que a gente acabou de escutar aqui antes de entrar na sala. Ó, eu não sei de nada do meu dinheiro, eu nem quero mexer. Isso é perigosíssimo. Por quê? Porque, basicamente, o cara te vende qualquer coisa, né? Vem com um investimento super interessante, que é um título de capitalização. Brincadeira, tá no investimento, isso é a pior coisa do mundo. Normalmente os nossos gerentes do banco oferecem muito, né? Às vezes, né, tem cliente que fala assim, não, mas precisa ajudar ele a viajar e tal. Da conta tem muito amigo gerente. Mas olha só. Porque ele também tá ganhando dele. É o serviço. Sim, E é lícito. é do jogo. Então, assim, a gente assumiu o posicionamento de, cara, a gente quer ir contra tudo isso. Então, cara, a gente vai ganhar por hora, a gente vai cobrar por hora e a gente vai abrir mão das comissões, né? Então, acabou que isso gerou a confiabilidade. Ó, vai no Fernando, porque lá eles não estão ganhando em cima da gente. É eu, cliente, contra todo mundo ali que quer ganhar em cima da gente. Então, a gente basicamente ficou aquela coisa do ele é o médico da família, como se fosse o médico financeiro da família. E a gente foi pegando essa Confianças. E aí, basicamente, o que a gente fez? Até o nome da empresa veio isso, meu consultório financeiro, né? Aquela coisa de médico, da confiança, de estar ali na frente e tal, se importando ali com o cliente e tudo. Então a gente foi crescendo. Hoje a gente tá quase 20 pessoas. Então o negócio tá estourando, enfim. E aí, como você falou, né? A gente fica feliz porque as pessoas têm uma visão muito errada da gente aqui no norte, né? As pessoas, não, você joga, como é que você organiza as finanças lá no norte? Você pega uma flecha, um arco e tal, desenha no chão. Cara, não, tem gente boa aqui pra caramba. E aí eu quis me destacar justamente pra gente poder mostrar pro pessoal também que tem gente boa aqui, né? Então, assim, a empresa aconteceu, a gente tá com um pouco mais de 7 anos de atendimento, foram mais de 2.000 atendimentos feitos só por mim. Agora tem uma equipe toda que a gente faz esses atendimentos. Então, a gente presta serviço tanto de organização quanto de planejamento para sair da dívida, né? Que é uma coisa que a gente é bastante procurado, porque o banco sempre oferece muito consignado, mas a pessoa que pega o consignado, ela não se organiza antes, aí ela pega o consignado, ela tem que pegar o segundo, o terceiro, o quarto, e ela se enrola toda. Então, deveria se organizar antes de pegar qualquer tipo de empréstimo, né? Porque senão vai deixar dinheiro para o banco. Senão entra naquele ciclo vicioso, né? Loop infinito, né, de dívida, e aí o banco liga bonzinho, tá bom, eu te dou outro consignado, né, e aí E agora tá na moda as portabilidades, né? Começa um outro banco ligar, vem cá, faz portabilidade. e aí eu te dou margem, aquela coisa de, não, é só até 30% da renda, né, sempre muda, 25%, 30% e tal. Muita teoria aquilo lá, na prática eu vejo, a gente já pegou gente com até 50% da folha reservada já para um monte de consignado que ele tinha e basicamente a pessoa estava vivendo uma vida apertada. Então a gente pegou essa expertise de tirar o cliente da dívida, de organizar e também de investimento, né? Então a gente trabalha com investimento Brasil, trabalha com exterior e acabou que foi acontecendo que o meu consultório agora é bastante procurado. Essa é um pouco do... Internacionalmente. Perfeito. É um pouco do resumo da história do meu consultório e dos nossos valores, né? Mas enfim, nosso core mesmo é essa coisa de estar do lado do cliente, né? Você estava falando aí, eu estava pensando aqui nos clientes que a gente tem também. Aham. De alguns discutindo essa questão aí, muitas vezes do consignado, né? A gente tem hoje a lei do superendividamento, a gente pode Isso. até fazer uma parceria depois, né? Eu lembrei Isso. dela. Entrar com essas ações, Pronto. né? Tirar os juros. Fazer Knowledge for Act. E outra coisa que eu fiquei pensando às vezes, fiquei pensando naquela história do tio Patinhas, né? Que era muito rico, tinha um cofre gigante, cheio Sim. de moedinha. E era um cara que economizava muito. A fama dele era de ter muito dinheiro porque ele era, né, pão duro. E aí eu fico assim, eu acredito que deva ser um equilíbrio entre as duas coisas, mas o que você indicaria para uma pessoa assim? É mais importante economizar ou é mais importante ganhar mais dinheiro?
ter várias fontes de renda? Você tá fazendo umas perguntas, né? Cara, Os dois, né, Fernando? tudo é equilíbrio. Equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, tá? Se você poupa demais, automaticamente a tua mente entende que você tem uma vida escassa e basicamente você não consegue curtir nada, né? E aí basicamente tudo é escasso pra você. Vou dar um exemplo, né? Às vezes a pessoa fala, eu sou uma pessoa muito econômica e tal. E o que ela não percebe é que ela ficou a vida toda economizando e não pensou em ganhar mais. Então, poxa, se ela tivesse colocado num planejamento, uma pós-graduação, um MBA, uma faculdade ou um curso, teria feito a diferença para aumentar a renda, para ela não se preocupar tanto assim com essas economias. E o grande ponto também é que a gente esquece que o ativo mais importante é o tempo. Então, às vezes o cliente chega lá, não, porque eu pego meu carro, eu vou no mercado 1, no 2 e no 3, aí eu decido qual que é o mais barato. E o teu tempo? Fora a gasolina, mas e o teu tempo, né, que você gastou? É o ativo mais importante, isso aí não volta. Dinheiro você ganha mais, você pode ganhar mais lá na frente, só que tempo não, ele vai esvaindo, né? Então, assim, a pessoa não pensa nisso. Então, assim, eu tenho que também tomar cuidado pra não ficar muito ganancioso. Então, preciso ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Aí você daqui a pouco tá numa gaiola de ouro. Você ganha muito bem, só que você não tem tempo com a família, você não tem tempo para fazer nada. Então, tudo é equilíbrio. Agora, assim, a gente sempre procura instigar os clientes a atacar os dois pontos, né? Ó, controle, aumentar a renda. Controle, aumentar a renda. Porque a gente sabe que o nosso dinheiro ele é programado todos os anos para perder valor de poder de compra, né? Que é a IPCA, Índice de Preço de Consumidor Amplo, que vem lá a inflação, tem uma meta e tal, 4,5. Ok, cara, o dinheiro vai perder todo ano, no mínimo 4,5 ali de poder de compra. Então, se eu não estou também buscando aumentar a renda, daqui a pouco eu vou no mercado, vocês vão lembrar disso, né? A gente iria na panificadora com R$1, trazia 10 pães, hoje não faz mais isso. A mesma coisa, se eu for no mercado daqui a pouco, não pensar em aumentar a renda, eu basicamente não consigo comprar as mesmas coisas. Meu pai fazia um rancho com R$200. Rancho de carrinho cheio, assim, ó. Rancho. Hoje você não faz. Você chega lá, pega uma carne, dependendo da carne, já deu 200. Era quando a Coca-Cola de 2 litros era R$2,50. Pronto. Pronto. Só quem do norte vai saber disso, mas eu cheguei a pagar 70 centavos num Didio, cara. 70 centavos. Moedinhas. Didio de 2 litros. Tem várias coisas. Hoje a gente vai ao mercado, a gente assusta com tudo. Esses dias eu até vi um meme, as pessoas no mercado, aí tinha uma pessoa olhando o preço, aí em cima da cabeça dela tinha um balãozinho assim, meu Deus. E é o que acontece. A gente vai no mercado, todos os produtos que a gente olha, a gente fala para Você inconsciente. lembra do preço anterior? Meu Deus, todo mundo. E realmente é isso que você fala, nosso poder de compra tá. E as coisas vão ficando mais caras e os elementos vão ficando pior, né? Você tinha um iogurte que tinha gosto de morango, hoje é essência da essência e cada vez mais essência. O leite condensado, né? O leite condensado. É mais leite condensado. Ai, até me fugiu o nome Isso agora. aqui lá é lácteo, né? Ou seja, Bebida láctea, bebida láctea. já reduziram, né, biscoito, de chocolate. Não, vem uma pasta lá que você talvez sinta um pouco de sabor de chocolate, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado muito com isso, né? A questão de controle, mas também de aumentar a renda. Se eu tiro isso aqui, é muito perigoso, tanto nos dois cenários, né? Tanto na ganância quanto também na escassez demais. Então, tem que ter equilíbrio. Ganho dinheiro, curto um pouco, viajo um pouco, ganho dinheiro, curto um pouco. Não posso ter aquela frase, né? Mas e se eu morrer, por que eu vou guardar dinheiro? Cara, você pode também viver até 100 anos. Eu quero destacar aqui, Fernando, que desde a primeira vez que a gente conversou com você, que nós fomos ao seu consultório, você realmente tem um cuidado muito grande com todas as pessoas que você cuida. E a gente observa que você também é coerente, que você aplica isso na sua vida. Porque Sim. não adianta só eu falar para as pessoas e a gente não ver isso com a pessoa que está ensinando, né? Mas de realmente cuidar desses pilares, né? Família, Sim. ter religião, que isso é o equilíbrio, Sim, é parte o lazer, espiritual. buscar o lazer, ter o social. E a gente verifica que tudo isso é importante para que realmente a gente alcance esses resultados. Você está ajudando Sim, muitas sim. pessoas, né? Porque se você não tem um equilíbrio, vou dar um exemplo para vocês. A gente já organizou pessoas passando atividade física. A pessoa chegou lá, comia demais, pedia muita comida na rua, etc. E aí você via que era um nível de ansiedade, né?
Os meninos lá que estão comigo, os planejadores, a gente fala os meninos, mas é tudo homem velho, pastor e tudo. A gente acaba passando esses conhecimentos, né? E aí, o que a gente enxergou? Pedia comida demais e tal, aquela coisa. A gente, na hora do planejamento, a gente é um pouco intrusivo. Então, cara, cadê sua atividade física que não tá aqui? Eu só não tô vendo o estudo aqui. Você não estuda mais? Há quanto tempo você não estuda? A gente é um pouco intrusivo. E aí, essa pessoa começou a fazer uma atividade física. Automaticamente, ela começou a reduzir o nível de ansiedade, que automaticamente ela parou de consumir muita comida na rua, porque se sentia satisfeita. E aí, 1 mês e meio ali, começou a sobrar dinheiro e também a ser saudável. Mas o que você fez? A gente explica, cara, é porque você estava ansioso demais. Tem algumas coisas que a gente pegou expertise, né? São 7 anos, então o cara tá sentado na minha frente. Ele fica balançando a perna, né? Ele fica toda hora passando. Isso dá sinais, né? Evidentemente que a gente tem algumas MBA sobre isso que a gente acabou fazendo. O corpo fala. Mas, pronto. E aí você acaba detectando isso. Então, assim, se você não tiver equilíbrio nessas outras áreas também, o dinheiro escorre, tá? Ele vai embora. Né? Então, assim, é que nem o pessoal fala, né? Dinheiro não compra felicidade. Cara, dinheiro não compra felicidade, mas a ausência dele dá muito problema. Você não pode ir pra uma academia, você não pode pagar um aluguel de uma casa que você quer de verdade, enfim. É muito problema. Então, assim, a gente sempre busca tocar esse equilíbrio e viver tudo que a gente fala pros clientes, né? Quando a gente fala as coisas, basicamente são conhecimento de causa. Não é que a gente leu no livro, não é dedução, a gente viu acontecer, né? Quando a gente fala pro cliente, cara, no teu ramo era pra você estar faturando mais. Porque a gente já atendeu vários ramos igual o dele e sabe quanto que é o faturamento médio. Então ele, não, eu vou buscar, eu vou estudar, eu vou explorar isso. Então, assim, é muito louco. Eu sou suspeito pra falar disso. Viu, Fernando? E, assim, pelo que você falou, né? É importante estar com todos os pilares ali equilibrados para você ter um sucesso financeiro, né? Saúde, família, trabalho, espiritualidade, doação. Sim. Mas aí o cara já tá fazendo tudo isso. Tá ganhando dinheiro e tudo, mas ele tá deixando o dinheiro... Na mesa. Vamos ser... Bater no batido, tá na poupança, Tá. né? Aí, cara, aí o cara mora de aluguel e tal. E muita gente tem aquela sonho de comprar casa própria. Então, assim, a gente já introduzindo essa questão do investimento, do financeiro, né? É bem batida essa pergunta, né? Moro de aluguel ou compro a casa? Sim. Construo agora ou financio, né? Economizo para... eu queria algumas dicas nesse sentido, assim. No que hoje você... Óbvio que a gente não vai fazer... A gente não pode fazer recomendação aqui de investimento, né? Mas, assim, um topinho você faz na sua vida, o que os clientes têm feito que tá dando certo. Tá. É muita coisa. Pensando que é mais entendível. Eu acho que é primeiro de tudo, né? Não ter dinheiro na poupança. Você tá perdendo dinheiro, enfim, rentabilidade sempre é pior. Existe investimento equivalente que vai te pagar mais, hoje, mais de 1% ao mês. E você pode também tirar ali, tem liquidez para você tirar. Agora... É que depende, a resposta de cara de finanças sempre depende. Depende e tal. Depende de cada família, cada Eu pessoa. vou dar um exemplo. Teve um caso que a gente ficou sabendo, a gente sempre fala, essa pessoa deveria ter sido nosso cliente. A pessoa pegou mais ou menos uns 3 milhões de reais e construiu uma casa, tá? Juntou uma parte da vida, vendeu não sei o que, e tá. Beleza, 3 milhões. Construiu a casa. Tá, hoje, o que eu penso? 3 milhões de reais, se aplicar hoje, vai te pagar mais ou menos uns 30 mil por mês, tá? 30 mil por mês, você mora onde você quiser. Tem dinheiro pro mercado, tem dinheiro pra panificadora, tem dinheiro pra escola da criança. Então, assim, aí depende muito da situação da pessoa, mas matematicamente seria melhor fazer isso do que você comprar um bem que tá ali imobilizado, né? E casa não tem liquidez, né? A gente teve muitos casos na pandemia de pessoas com 14, 17 imóveis sem dinheiro, porque o que manda é liquidez, o que manda é a capacidade de transformar um bem, um ativo, em dinheiro, que é o que a gente chama de liquidez. E, cara, eu não faria isso.
eu simplesmente compraria investimentos que me geram uma renda, esses 30 mil, e aí eu faria essa estratégia toda. Mas depende muito da fase que você está. Por exemplo, o cliente tem filhos, tá? Então, de repente, bolar uma outra estratégia para que ele tenha uma casa, não se desfaça do dinheiro todo, mas ao mesmo tempo ele consiga ter essa casa. E aí tem algumas formas que, enfim, é muito complexo de explicar, teria que mostrar. Mas, por exemplo, para o filho, para uma família, importa muito as memórias. Então, por exemplo, esse risquinho aqui é quando você era pequeno, filho e tudo. Então, isso tudo é importante. A gente também considera lá no meu consultório isso importante. É as memórias que vão ficar, são a prova de bala, né? Ideias, memórias são tudo a prova de bala, não morrem. Tá? Então, assim, ah, tem que ser pensado de caso a caso. Mas, assim, a maior parte das pessoas hoje perdem muito dinheiro por não consultar uma pessoa que é especialista nisso. A real é essa, né? Então, assim, a gente tá doente, a gente vai no médico. Acontece alguma coisa, eu vou no médico. Só que quando eu tenho um dinheiro, quando eu tô pensando em tomar alguma decisão financeira, eu geralmente não consulto alguém. E eu acabo perdendo dinheiro. Não consulta um advogado. Também, vocês então, a gente tá no mesmo barco. Normalmente, Só na hora do choro. Não, poxa, perdi minha empresa, e agora, o que que eu faço? Aí vocês falam o quê? Pô, agora não dá pra fazer muita coisa. Tem que dar baixa na licença. Mano, não, do cara tomar a empresa, que eu já vi. Tomou a empresa porque não tinha um contrato lá no guardanapo. Enfim, há um custo, né? Há um custo, né? A ignorância tem um custo. Então, assim, a poupança não. Eu, particularmente, dependendo do cenário, na grande maioria, não compraria um imóvel, tá? Depende muito do dinheiro que eu tenho. Mas eu tô com pouco dinheiro, sou uma pessoa que não consigo guardar. Financia, compra. Porque como você não consegue ter disciplina para guardar e nem procura uma ajuda, o que vai acontecer? Você nunca vai conseguir juntar nada. Então, eu prefiro recomendar que ele financie uma casa para que ele tenha um bem lá na frente, porque o boleto pesa mais na nossa cabeça, né? Não, tem que pagar, senão eu vou ficar sem casa, do que eu simplesmente, não, começa a guardar pra você ter uma independência financeira. Não vai funcionar. Por isso que eu falo que depende de cada caso. Eu já vi clientes passarem 6 anos juntando dinheiro para comprar o seu apartamento, para comprar o seu carro. Mas isso não é para todo mundo. Eu tenho que entender o perfil da pessoa. Se ela é uma pessoa gastadeira, cara, não tem como propor isso para ele. Não, você vai ficar 6 anos guardando, 7 anos guardando. E em algum momento ela viu um carro interessante, ela vai sacar o dinheiro e, nossa, esse carro é muito bom, essa casa é muito boa, essa viagem eu tenho que fazer porque eu mereço, porque eu trabalhei muito esse ano. E acaba torrando tudo. Então tudo depende, cada estratégia ela tem a consideração humana. A consideração humana. Por isso que hoje eu não acredito muito em curso online de organização, porque, cara, são muitas variáveis. Eu tenho que olhar a pessoa, o estilo da família e tudo. A gente sempre brinca, né? Curso de organização financeira é igual você tentar aprender natação vendo vídeo no YouTube. Vai chegar lá, a probabilidade de você se afogar é muito alta, né? Não, assistir 10 vídeos é igual o médico querer operar você. Ou não, mas eu assisti 10 horas de vídeo no YouTube. Não, eu quero que esse cara estude 7 anos e faça residência. Enfim. Você acha que a ausência de educação financeira, inclusive nas escolas, isso prejudica, faz com que nós tenhamos crescido dessa forma, nós, nossos pais, enfim, toda a sociedade hoje, ela esteja com problemas financeiros, endividadas e não saibam realmente o que fazer? Sim, total. A gente aprendeu, enfim, as propagandas que são feitas, elas nos induzem a consumo desenfreado, tá? Então, sempre vai ter um celular novo todo ano, e todo ano você vai cair na armadilha de comprar um celular novo. Eu acabei de quitar o carro, acabei de quitar o celular, Cara, aí no ano que vem lançou o novo iPhone e tal, aí você compra de novo. E a sociedade, ela acabou criando o que a gente chama de bens posicionáveis, tá? Esses bens é o que mostra se você é muito bom, se você é muito ruim. Não deveria ser assim, você deveria ser, né, analisado pelo teu intelecto ali, não por aquilo que você tem, não pela aparência. A gente chama de bens posicionáveis isso. Eu compro uma coisa para... E acaba que você fica num loop infinito de consumo. Como você não teve essa educação financeira para entender assim, cara, eu não... Existe uma grande diferença de você poder comprar e de você manter. Isso que as pessoas não entendem.
Então, assim, eu posso sair agora mesmo e comprar um Porsche, ok, mas eu consigo manter? Eu consigo manter? O... Você consegue, né, Fernando? Não, não sei. A gente sabe que... Mas assim, olha que interessante. Um cliente meu trocou o escapamento do carro dele. Tá? O escapamento foi 80 mil. Não me fala que é aqueles legais, assim, que são uma sinfonia. É quase isso, dá pra controlar, enfim. Esse cara fez o negócio da China. Mas olha que louco isso. Então não é só comprar o bem. Às vezes você vai lá na loja e compra um carro. Paguei lá, né, 100 mil reais, que agora o carro tem preço de casa. Paguei lá 100 mil, 150, 200. Poxa, mas tem manutenção. Tem, né, combustível, tem os custos acessórios. É isso que as pessoas não percebem. Não é só comprar o bem, tá? Então, se você tem no teu cálculo que você consegue manter, aí você compra. Mas não só comprar, porque comprar você pega crédito no banco e vai lá e compra o carro. Acabou. Então, assim, a falta de educação financeira, ela acaba que prejudica porque a gente não sabe quando a gente deve consumir ou não. A gente tem muito crédito disponível propositalmente para que sempre se enrole, para que sempre o mercado financeiro ganhe mais. Então, para vocês terem uma ideia, você pega ali... Ponto, eu estava atendendo um cliente, acho que era da Irlanda. Ele falou que os juros do equivalente ao cheque especial, acho que estava 0,7 ao mês. 0,7. Cara, aqui não existe isso. Tá? Aqui vai ser mais de 5 brincando, tá? Ao mês. Então, assim, é muito diferente. O que as pessoas precisam entender é que o banco, ela não é amiga dela. Evidentemente que tem uma parte que ela tem que ter o conhecimento para saber usar os instrumentos. Se ela tivesse conhecimento, ela consegue, o banco se torna ali uma ferramenta. Mas a grande maioria não tem educação. E aí oferece um monte de coisa, aceita e não dá conta. Eu sempre falo, né? Tem gente que aparece com 8 consignados. Cara, ninguém colocou uma arma na sua cabeça e disse, compra esse consignado agora porque você precisa disso. Ninguém fez isso. Você decidiu e falou, não, eu dou condição de pagar, eu consigo. E você vai se enrolando. Então, a educação financeira, ela te dá o não melhor. Você consegue falar mais não. Não, peraí, isso aqui não. Eu preciso construir meu projeto. Eu preciso construir a minha viagem daqui a X tempo. Eu preciso construir na minha casa, e aí você tem mais filtros. Agora, a ausência, eu digo mais sim, eu tô refém de tudo que tá chegando. Tudo é muito sedutor, né? É quem chama de vício social, né? Você olha na rua, você vê um cara no carrão, você fala, eu quero ter um carrão desse. E aí você gasta dinheiro que você não tem para comprar esse carro. Então tudo tá de 100% te seduzindo ali. E aí se você não souber filtrar, porque as propagandas são profissionais, né? A Caixa Econômica mesmo, né? A família sorrindo, né? Aquela quase margarina ali, né? Aquela propaganda de margarina, todo mundo feliz e, pô, venha ter sua casa. E bem pequenininho, fonte 1,5, financiamento, juros de X%, custo efetivo total de Y. Então, assim, quem disse que eu tenho que ter uma casa agora? Quem disse? A gente tá numa geração que basicamente a gente não consegue esperar para construir as coisas. Então você tem uma pessoa de 20 anos que olha um cara numa BMW, que olha um cara num carro X, e ele fala assim, eu preciso ter esse carro agora. Felipe, eu acho que nós vamos cancelar o projeto da casa. Eu preciso ter esse carro agora, eu preciso ter esse carro agora, eu preciso ter esse carro. E aí ele vai lá, financia, ele dá um jeito e compra o carro. Tá? E aí se enrola, depois devolve, depois dá muito problema. E, cara, o grande culpado das dívidas hoje é a ansiedade. O custo, os juros hoje ele é o custo da ansiedade, né? Então eu não consigo esperar para ter esse bem, eu tenho que ter ele agora, e mete dinheiro do banco que vai te cobrar uns juros, né? Então assim, acaba que, de novo, a parte emocional tá afetando o teu dinheiro, você tá ansioso, não consegue esperar, e basicamente você simplesmente faz compras ruins, né? As pessoas sempre fazem, é igual o pessoal quando me chamam pra TV, vem falar aqui de melhores compras pro Black Friday. Cara, você tem que me chamar antes do Black Friday. Tem que me chamar antes do Black Friday. Por quê? Porque, cara, se você tem uma lista de compras, não espera o Black Friday. Compra agora. Porque na grande maioria das vezes o preço ali tá o dobro, né? Que não é o dobro de desconto. Que o cara colocou um valor muito acima. Metade do triplo. Pronto. Então, basicamente, tá comprando na hora errada, né? Igual, vem pro programa aqui falar de compras no começo do ano, de material escolar. O momento para você comprar material escolar era em junho,
julho do ano passado, entendeu? Porque vai chegando começo de ano, os comércios vão aumentando o valor, porque sabe que vai aumentar a demanda, a procura, entendeu? Então, assim, você sempre tem que estar um passo antecipando ali os teus consumos. Isso é o quê? Educação financeira, planejamento. Então, eu vou comprar um ovo de Páscoa. Você espera a Páscoa para comprar um ovo de Páscoa, entendeu? Por que você não comprou 3 meses antes, né? Por que você não... Já estava no mercado lá vendendo, mas aí você deixou para comprar no dia da Páscoa, com uma fila gigante na loja X, que eu não vou falar o nome para fazer propaganda. E aí, cara, você tá lá na fila, não tem ovo de Páscoa, e o valor subiu, e aquela coisa toda, e meu Deus. E aí você fala, Quebrado ainda. ai, caraca, eu não consegui. Mas todos os anos acontece isso. Ai, não, é porque não foi planejado essa... Todos os anos vai ter Páscoa, todos os anos vai ter Natal. Então, cara, você fica enrolado sempre. Então, se você não tiver conhecimento para saber que você está num mundo onde tudo foi lançado, tudo foi criado para que você consuma 24 horas, existem indústrias e mais indústrias gerando moda de roupa para que você, no ano que vem, se eu estou fora da moda, eu preciso trocar todas as minhas roupas. Existe uma indústria, porque senão você não consome, senão você vai usar as mesmas roupas. Quando a gente atende cliente do interior, por exemplo, fazendeiro... Fernando, eu tô achando que você é contra o capitalismo. Não, sou total contra o capitalismo. Quando você atende ali o pessoal mais de fazenda ali e tudo, como não tem shopping, não tem muitas abordagens de venda, cara, são as pessoas que mais têm grana na maioria das vezes. Porque não tem um tempo inteiro para gastar, não tem 24 horas, a gente sai, tem um monte de restaurante falando, entra aqui, deixa R$200 aqui, deixa 400 aqui, deixa 150 reais aqui. Então, o ambiente de sedução é muito alto. É um ambiente de sedução muito alto. Então, assim, mas sem isso as empresas quebram, sem isso não dá para vender. Cara, é conhecimento. Não tô falando que você não vai, né, contra o capitalismo aí. Você não vai deixar de comer na rua, você não vai... Cara, mas é programação, né? A gente tem um bordão muito forte no meu consultório. A gente fala assim, cara, a nossa ideia não é cortar gasto, é definir limites. Você gosta de comer na rua? Vamos colocar só um limite. Em vez de gastar X mil reais lá, vamos gastar isso aqui. Mas não deixe de comer na rua, porque, de novo, a gente é ser humano. Se eu cortar tudo de vocês, daqui a 3 meses a mente fala, dane-se isso tudo, eu quero ser feliz, esquece planilha, rasga tudo e vou gastar o dinheiro do jeito que eu tenho que gastar. Então, basicamente, aí você volta a estaca zero ou até pior, né? Então, assim, basicamente... O que a gente tem que tomar cuidado é usar as coisas como ferramenta, como acessório. Eu saber, eu entender que não, agora é hora de eu ter o carro. Agora é hora de ter... tem clientes que a gente fica feliz, que a gente manda mensagem, cara, tá liberado, teu orçamento tá super organizado, faz aquela viagem que você quis fazer lá, a maioria é Disney, tá? Faz a viagem da Disney e tal, e o cara vai e volta sem conta nenhuma. Cara, é um prazer maluco. Você voltar, fez uma viagem... Voltar com a conta limpinha, não pensar, daqui a 15 dias lá vem o boleto do cartão. Não tem isso. Então, assim, só que isso tudo tem um custo. As pessoas, como eu falei, elas estão muito ansiosas e elas estão sem responsabilidades. Então, às vezes você fala, olha, você não pode gastar por enquanto. Se você seguir o plano daqui a 4 meses, você, cara, começa a sobrar, você vai investir, vai alcançar aqueles projetos que você falou pra mim, tudo. Cara, mas a grande fala, não quero continuar minha vida assim. Poxa, mas... E os projetos? Então vive muito o presente. Só agora. Eu tô lembrando da cena de você falando, lembrando da cena de um filme que eu assisti, um filme nacional, até o personagem chama João Estrela. E aí ele começa a fazer uma atividade ilícita lá e começa a ganhar muito dinheiro. E aí o comparsa dele chega lá e fala, o que é? Você quer ganhar o quê? $1 milhão? Ele fala assim, não quero ganhar $1 milhão. Eu quero gastar $1 milhão, né? E as pessoas, elas querem gastar o dinheiro, né? Querem aquele prazer momentâneo de que a compra, aquela felicidade momentânea, né? Que você tem ali, instantânea. A gente sempre brinca, né? Que é a coisa de matar a vaca, né? Tá com a vaca leiteira lá, em vez de você só pegar o leite, vender e tal, daqui a pouco comprar outra vaca e tudo. A grande parte das pessoas fala, cara, me deu muita fome, eu quero comer muito um churrasco. Ela mata a vaca, come as carnes lá, nossa, essa parte aqui é a melhor. Só que daqui 2 semanas acaba e ela não tem mais nada. As pessoas estão fazendo isso literalmente, assim, matando a vaca e, meu Deus, agora preciso de uma ajuda, né? Daí fica mais difícil ainda. Então é uma mudança, de novo, de mindset.
É uma mudança de mentalidade, de aprender a pensar do jeito certo sobre dinheiro, porque senão você se torna escravo do dinheiro. Se você só compra, nunca guarda nada, nunca investe, não tem nada de patrimônio, cara, você vai ser escravo do dinheiro. Daqui a pouco você tá com 70, 80, 90 anos e tá trabalhando, porque senão você não paga o aluguel, não paga a sua casa, não paga X coisas. E você fica um escravo total. A gente viu aqui que é importante, sim, tratar as crenças Sim. que embora muito banalizado, muitas pessoas criticam, inclusive, Sim. né? É porque existem todos os tipos de profissionais no mercado e alguns que não são tão bons realmente acabam Deturpando, vamos dizer assim, o tema, né? e fica meio... traz crenças negativas para as pessoas que já não querem, talvez, tratar as suas, né? Sim. Então, infelizmente, mas a gente sabe que realmente é importante e você tem os resultados na prática. Mas, Fernando, queria agora entrar naquele assunto polêmico, né, Felipe? Da sua... Isso. Ó, vocês vão me cortando aí que eu falo demais, hein? A gente tem feito muita organização patrimonial via hold, Tá. né? Tanto assim para otimização tributária, Uhum. quanto para uma otimização sucessória, né? Uhum. Pra você ganhar tempo, pagar menos imposto, né? Na transferência dos seus bens para os herdeiros. Uhum. E isso aumentou com a recente fala do hoje ministro Haddad, Uhum. que falou sobre a herança, que não ia mais ter herança e tal, que tinha que acabar com isso, que era pouco imposto cobrado sobre herança. Então as pessoas ficaram com medo e estão buscando esse dispositivo da holding, né, Uhum. para evitar essa questão da herança. E tem outros clientes também muito preocupados, né, de se repetir o que aconteceu no plano Collor, né, que é ir lá e pegar o dinheiro da gente do banco. E com relação a isso, eu sei que você faz esse planejamento e Proteção patrimonial. proteção, essas remessas, esse envio legal de dinheiro para o exterior, esse investimento lá. Somado a isso, tem essa questão que você falou, que a nossa moeda, todo ano ela se desvaloriza, né? Sai o índice IPCA lá do tanto que o nosso dinheiro Vai perder. E o dólar também tem lá o IPCA dele, né? Também perde valor, mas perde valor muito menos do Menos que do que aqui. Então, nessa conjuntura, eu queria que você falasse um pouco sobre Proteção. Para quem está nos ouvindo, sobre essa proteção, sobre quem quer mandar dinheiro para fora. Uhum. A partir de quanto que vale a pena, né? Quanto que custa isso? Eu mandei, sei lá, $100 mil, né? Que é muito dinheiro. Quanto disso fica líquido lá para mim na minha conta? Quem que administra? Está investido? Enfim, nesse ponto aí que a gente queria tocar com você agora. Tá, vamos lá. Tava até comentando com vocês aqui fora. A gente tá com uma procura um pouco alta de gente mandando dinheiro para fora do país, né? E aí se dá por conta da questão política e tudo. E uma das proteções naturais que você tem é o próprio dólar, uma moeda, e para a moeda forte, vamos dizer assim, tá? E aí o que acontece? Sobre esses posicionamentos, eles assustam, as pessoas querem mais segurança, previsibilidade. Então tá todo mundo naquela instabilidade. A gente também tem pessoas até vendendo empresa, pessoas que toparam investimento em negócio, né? Clientes nossos, estou falando tudo de cliente nosso. Mas hoje, eu sempre falo isso, mas o brasileiro, não só por conta de agora, mas ele sempre tem que ter dinheiro no exterior. Sempre. Porque, cara, o Brasil é um país que a gente antigamente chamava de subdesenvolvido, né? Agora é um país em desenvolvimento, né? Ficou mais bonito. Mas ainda continua a mesma coisa. Então, o Brasil ele é um país, cara, que está em desenvolvimento. Então, geralmente, quem mora em países em desenvolvimento tem dólar, tem moeda forte, né? Você pega hoje na Venezuela, se dá bem hoje lá, quem pegou uma parte do patrimônio e tinha dolarizado, né? E tem muitos comércios lá, restaurantes que só funcionam em dólar, eu só aceito o dólar aqui agora. Então, o Brasil sempre foi esse país, né? De você, cara, eu tenho que ter esse dinheiro, uma parte do meu patrimônio, eu tenho que dolarizar, né? Porque eu não sei como que vai estar o real, ele perde poder de compra, né? A nossa inflação é meio maluca. Cada mudança de governo, cada um tem o seu pensamento, então existe esse ponto que é muito forte. Agora sim, a maneira mais tranquila de fazer isso, existem outras formas, tá? Principalmente nas formas digitais que tem agora disponíveis, mas a maneira mais
vamos dizer assim, que eu vejo, que a gente pega lá para fazer de patrimônios basicamente bastante relevantes, é dolarizar e jogar no exterior, né? Jogar no exterior o dinheiro, você está protegido. Apesar de o Collor confiscou o dinheiro, mas ele não conseguiu confiscar, ele não confiscou o que estava em ações, por exemplo, né, na Bolsa de Valores. Então depende muito, não conseguiu pegar tudo. É um negócio que o brasileiro ainda deixa muito dinheiro na poupança, ele pegou o dinheiro da poupança, né? Enfim, a gente até sabe de alguns casos que conseguiu recuperar o dinheiro, uma parte, enfim, tinha combinado lá atrás o pagamento, não sei se receberam, tá? Existe esse risco. Evidentemente que foi criada uma emenda constitucional para proteger isso, né? Para, não pode confiscar mais, assim, tal, mas enfim, tudo pode mudar, né? Então o que a gente faz hoje? A gente faz essa assessoria. Quanto que vale a pena para mandar para fora? Cara, hoje depende muito do teu perfil, de novo depende, né? Depende do teu perfil de cliente. Depende do que você quer. Então, não, eu quero alguém que opere ações no exterior todos os dias para mim. Tem um custo. Não, eu só quero dolarizar o meu patrimônio. O custo vai ser muito menor, né? Hoje a gente consegue abrir conta com qualquer valor. Olha, quando tem R$ 100 lá para mandar, transformar em dólar. Dá para abrir conta e mandar para o exterior e pedir cartão, pedir conta, tudo bonitinho e tá no exterior esse dinheiro, né? Não tem como ali, não fica fácil. E fica na Essa pessoa coisa física dele, no fica na pessoa física, então fica fácil essa proteção. Ele não é obrigado a abrir uma offshore ou um trust, uma holding. Por isso que eu lá no falo que exterior depende da análise desse cliente, porque tem custo isso tudo. Não é o cara abre lá uma offshore e tudo e, cara, o cara tem $1.000. Não vale a pena. A gente tem alguns clientes com patrimônio relevante, que tem offshore, que tem toda a estrutura, mas, cara, é um patrimônio muito relevante, tá? Então, assim, dolarizar o dinheiro hoje já era necessário, agora é extremamente necessário, né? Então, assim, você tem que criar os mecanismos de proteção, tanto offshore quanto dolarizar o teu dinheiro, né, através de contas e investimentos no exterior, quanto holding, por exemplo, são formas de você proteger teu patrimônio. É que as pessoas tendem a achar que isso é pra gente muito rica, né? E, cara, na grande maioria das vezes não é. Não é. Patrimônio ali, A gente que tem educação financeira, né? A pronto. pessoa fica muito rica quando faz isso, né? Pronto. Né? Então, assim, é uma questão tributária, são outros tipos de mecanismos que você vai economizar, né? Eu sempre falo da questão da sucessão, né? O pessoal não sabe, mas se meu pai tem R$ 1 milhão hoje, ele vier a faltar, eu tenho que ter no mínimo uns 200 mil para dar entrada no inventário. Muita gente não sabe disso. Ele vai descobrir no ao vivo. Tá, cadê o dinheiro? Você não vai pegar. Poxa, teria economizado, teria feito uma estratégia para que esse dinheiro fosse com custo meio menor para você. Você geraria economia para você, né? Tirar esses 200 mil aí do bolso. Inclusive, no livro de educação financeira do Eduardo Cerbasi, Gustavo Cerbasi, ele tem um trecho do livro que ele fala isso, que no Brasil, ele destaca o Brasil, que é uma cultura brasileira, que nós não somos preparados para a perda das pessoas, né? É aquela coisa do bate na madeira. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que todo mundo um dia vai morrer, mas a gente não quer pensar e vai viver esperando Sim. por esse dia. E isso faz com que as famílias, elas não se planejem para essa sucessão familiar, que é um problema de educação financeira. Ele traz isso em destaque no livro e quando eu li, eu fiquei, realmente. Cara, isso é muito fogo, né? Eu tô balançando a cabeça aqui de indignação. Isso é muito fogo, porque assim, você poderia enriquecer a sua família, dependendo do planejamento. Então, assim, você morreu e enriqueceu todo mundo, e mudaria a geração, e todo mundo, cara, deixa um legado, mas não, você deixa um boleto da Caixa Econômica, se não tiver o prestamista, para o cara continuar pagando ali a parcela do financiamento. Então, assim, por besteira, por conhecimento, ou porque, eu acho que não vou morrer. As pessoas sempre acham que não vão morrer, né? Elas sempre acham que não vão morrer. Ou que vão demorar, né? Ou que vai demorar, né? Não. Enfim, e aí assim, você perde muito, de novo. Aí você poderia deixar uma geração toda rica, porque a gente pega esses casos às vezes, o cara morre ou a mulher morre, vem a faltar, e. Nossa, mas as contas continuaram. Só que o cara era o provedor da casa.
Só que a mulher é a provedora da casa, aí tem que tirar o filho da escola, aí diminui o aluguel, aí diminui o supermercado, e nossa, olha o que esse cara fez. Pô, não pensar na sucessão, não pensar, não planejar a morte dele ali, né, o faltar dele. Então, assim, também eu vejo que é uma questão cultural e de crença também, né? Eu vou deixar dinheiro pro Ricardão, eu vou, aquela coisa toda. Beleza, mas você deixou a tua família toda quebrada, né? E impacta de um jeito assim de tirar a criança da faculdade e tudo, né? Mas eu acho que o brasileiro tem que ter uma parte do patrimônio dolarizada. Eu acho que ele tem que olhar mais essa questão de morte, planejar a morte, sucessão, porque é dinheiro que vai cair para você, são economias que vai gerar para você e é proteção. Imagina que tudo que você construiu na sua vida até hoje, tudo que você construiu na sua vida até hoje, fosse tomado hoje, fosse confiscado hoje. Como que você estaria? Pensa aí agora, né? Putz, como que você estaria? Que tá aqui, por exemplo, o que tá aqui no Brasil. Imagina, você tá lá, você paga aluguel ou financiamento, sei lá o quê. Imagina que parou e agora essas contas veio, você não tem dinheiro. Cara, você destrói um negócio. Olha os jornais, pega pra ler depois os jornais do pessoal que teve dinheiro confiscado. Teve gente que vendeu a empresa, vendeu alguns caminhões, colocou o dinheiro na poupança que no outro dia ia fazer um novo negócio, que ia pagar o salário dos funcionários. E, cara, não fez. E quebrou a família, a geração da família e os funcionários todos. Então, isso quebra demais. Eu sempre falo, mais difícil do que você ganhar dinheiro é você manter. O mais difícil que você ganhar dinheiro é você manter. Hoje vocês estão vendo aí Americanas, como é que tá? Porque é difícil, cara. Você tem que ter esse planejamento, senão você não mantém o dinheiro. Né? Ganhar é fácil. Agora, pô, é a coisa do risco da ruína, né? Enfim, o Gugu foi lá em cima, trocar a lâmpada, caiu, faleceu. E é o custo da hora tempo, né? Será que ele não chamou um eletricista? Não era melhor, cara, porque é o custo da ruína. Eu tenho que ponderar isso. Cara, não é melhor contratar alguém pra fazer especialista nisso? Aí, de novo, é aquela coisa de... E olha o custo dele não ter feito o planejamento sucessório dele, que nós estamos vendo briga judicial até hoje com relação a questões de questão de inventário, brigas por discussão por reconhecimento de união estável, né? Eu já vi, eu acho que, salvo engano, dois pedidos, duas ações para reconhecimento de união estável. Então, tudo isso para a vida de todos os seus sucessores que podem não estar mais vivendo naquela vida que eles têm o direito em razão de todo o que foi adquirido do patrimônio. Né? Aí demorou-se para construir, perde-se muito rápido. E é o que a gente costuma falar. Nós temos inventários que vou fazer 17 anos de advocacia. Uhum. Eu tenho um inventário que eu acompanho antes de ser sócia do Felipe. Ele já tem 13 anos. O patrimônio que foi declarado na época daquele inventário, ele já foi todo... Aí vai diluído, vai perdendo, o prédio vai se desfazendo. Exatamente, até porque assim, ainda mais quando tem briga de família, que tem um filho de outro casamento, situações extraconjugais que surgem, quem vai manter o prédio, quem vai manter o patrimônio, e ninguém quer manter porque já tá brigando, então com isso todo o patrimônio se acaba. Sim. Então, realmente, deixar para um inventário, como casos que a gente vê do Google, ou esse exemplo que eu estou dando, acompanhando mais de 10 anos o inventário, só prejuízo para todo mundo. Sim, sim. E isso tem que ser pensado todos os dias, né? Principalmente quem é empreendedor, quem tem um negócio, você está muito sujeito ao risco da ruína, né? De repente você ficou um mês doente, cara, não fez venda nenhuma, não gerou fluxo de caixa, o negócio quebrou 3 meses, 6 meses depois. Então, tudo isso eu tenho que planejar. Aí o cara tinha um acordo verbal com a família, com os funcionários, e aí o cara veio a faltar, ninguém sabe de nada, a família assumiu a empresa e falou, não sei de nada disso. Né? E é risco para funcionário, risco para a empresa. Então, assim, infelizmente a gente deveria ver um pouco disso tudo na escola, um pouco disso tudo no ensino fundamental, pelo menos, para que a gente já pudesse ter noções disso, né? E que não fosse um tabu. Eu estava conversando com um amigo que é planejador, ele foi fazer um curso no exterior. E
ele conversando com uma pessoa que era quase o Uber lá, né? Pegando ele no aeroporto. Uma senhora, não, eu tô fazendo um extra aqui que eu não quero ficar parado em casa e tal, não sei o quê. E ele falando que era planejador e tal. Ela falou assim: não, eu planejei minha sucessão, já tenho planejado, planejei minha aposentadoria e tudo. Cara, era tudo. Ela foi: quando eu morrer, o dinheiro vai pro filho 1, depois pro 2, isso. Ela já tinha tudo, cara. Aqui no Brasil são poucas pessoas que têm isso, são poucas pessoas que enxergam o valor disso tudo, né? E aí por isso que eu falo, você poderia estar deixando os seus familiares mudando a vida deles, né? Mesmo depois do faltar. Mas dá pra continuar gravando aí. Antes de entrar, o Ianzinho aqui tava me falando que ele economizou R$500 mil. Que isso, cara. Tá louco. E aí vamos colocar o Day trade. Tô brincadeira. Vamos colocar o dólar aí a R$5. Vamos supor que ele pode mandar $100 mil lá para os Estados Unidos. Ele quer dolarizar. Uhum. E ele quer dolarizar para que desse dinheiro venha um valor mensal para ele se manter, ajudar a pagar o aluguel, plano de saúde, essas coisas. Esses R$500 mil, né? Estamos fazendo um cenário aqui. Sim. Vamos colocar o Day trade. Tô brincadeira. Vamos colocar o dólar aí a R$5. Vamos supor que ele pode mandar $100 mil lá para os Estados Unidos. Ele quer dolarizar. Cara, ele quer dolarizar para que desse dinheiro venha um valor mensal para ele se manter, ajudar a pagar o aluguel, plano de saúde, essas coisas. Esses R$500 mil, né? Estamos fazendo um cenário aqui, uma conjectura, né? O valor, tá? Então, assim, a cotação, por exemplo, R$500 mil, a gente já consegue uma cotação legal. Por isso que eu não consigo te dar uma resposta na ponta da língua, tá? Mas tem economia de OF, lá a gente aplica o dinheiro, por exemplo, a gente pode comprar alguns rates, que é comprar imóveis lá. Então, por exemplo, eu tenho um rate de Nova York, cara, que me paga o equivalente a 0,6, 0,7 ao mês de aluguel em dólar na minha conta. Tá? Então, assim, depende muito do que ele quer. Então, tem renda fixa. Os Estados Unidos tinham uma taxa de juros de 1,5. Aí, essa coisa de pandemia, de guerra da Ucrânia, a taxa tá 4,5. Então, já fica até difícil você pensar em Brasil, assim, porque você fala: caraca, 4,5 em dólar é bastante considerável, né? Poxa. Aí, então, assim, tanto é que o gringo também diversifica, né? Então há muito dinheiro aqui. Vocês viram, acho que anteontem o dólar chegou abaixo de 5. Né? Por quê? Porque o nosso juros aqui tá muito alto, 13,75. Então eles olham isso também, nossa, um juros alto, vamos mandar que a gente ganha câmbio, ainda ganha os juros da renda fixa. Mais difícil ainda para bolsa de valores também, porque você tem um negócio pagando 13,75 sem risco nenhum. Por que você vai para um risco, né? Que vai te pagar ao ano 8, 7, 9, enfim. Então, assim, mandando esse dinheiro para o exterior, é montada uma carteira, tá? E essa carteira, dependendo do que ele quer, eu quero uma renda mensal, eu quero acúmulo de patrimônio, eu quero mandar esses $100 mil e daqui a X tempo ele virar 150, virar 200, aí depende muito, tá? Do objetivo. Mas é montado uma carteira e ele vai ter lá os seus juros, sua remuneração em dólar. Ele vai ter um cartão que ele pode usar essa remuneração no débito, né? Caiu ali na conta, ele pode passar e tudo ali. Então, basicamente, depende de quanto ele vai mandar, né? Tem clientes, quero mandar R$5 milhões, R$15 milhões. A gente consegue um câmbio totalmente diferente, porque a gente vai lá e fala para a empresa, a gente chora lá, não, cadê? Aí tem cliente, por exemplo, que ele, não, eu quero ver o negócio acontecer. Eu tenho um patrimônio alto, eu vou mandar R$20 milhões, 40 milhões. Cara, a gente tem parceria hoje que pega um avião, leva esse cara para Nova York para ele sentar e abrir a conta presencialmente. Só que tudo depende do patrimônio. Com uma corretagem melhor, com tudo melhor, né? Mas tudo depende do patrimônio. Então, assim, montaria-se uma carteira para que ele tivesse uns juros ali, uma remuneração em cima de dólar, né? Então, teria a variação do câmbio e o dólar dele. O Brasil tem parceria com os Estados Unidos. Então, assim, a tributação que você paga lá, você não paga aqui, né? Então, você tem esses benefícios. Legal. É uma boa, né? Eu acho que tem que diversificar mesmo. Alguma coisinha tem que ficar... Porque, cara, é moeda forte, né?
que vem demonstrando estabilidade aí. A maior parte das coisas que a gente consome hoje é americano, né? Você pega, vou falar as marcas aqui, Netflix, Facebook e tal. Cara, por que não ser dono disso, receber uma parte dos lucros, né? Ah, mas tem que ter muito dinheiro? Como eu falei, pô, com R$100, 200, você já consegue investir no exterior, né? Evidentemente que a remuneração é pequena, mas dá para você começar a investir, né? Então, assim, você nunca vai ter dinheiro, né? Eu lembro que quando caiu 2,50 na minha conta de juros, eu fiquei todo feliz. Então, assim, vai subindo, cai 1.000, cai 5.000, cai 15, vai embora. Só que tudo tem seu tempo. Aí vem a coisa da ansiedade. Eu tenho que construir. É que as pessoas, elas investem hoje, é equivalente a você colocar uma semente no chão e falar, tá, cadê essa árvore? Você colocou na segunda-feira, terça-feira você já quer uma árvore, com sombra e tudo. Não dá pra fazer isso. Tem que esperar o tempo. Então você vai comprando, esperando, e uma hora esse patrimônio vai crescendo, vai alavancando ali, e você tem a sua renda, sua remuneração ali por esse dinheiro guardado, né? E, Fernando, muita gente ficou com muito medo do mercado em razão do momento político de transição que nós vivemos. E lembrando que aqui não se trata de opinião partidária ou de escolhas, né? Mas, assim, análise de mercado. Houve mudança do mercado com a transição de governo? Total. Como eu falei pra vocês. Aí, tô falando assim de mercado, do que a gente viu dos clientes, né? Das pessoas que têm procurado a gente. Pessoas vendendo empresa, pessoas que iam montar shopping, não vão montar mais, pessoas que iam contratar milhares de pessoas, não vão contratar mais. Muito dinheiro indo pro exterior, muita fuga de capital intelectual, né? Não, eu tenho um PhD, eu tenho um tipo de conhecimento aqui que é muito bom no Brasil, só que não quero ficar aqui, vou embora, né? Então a gente teve um impacto, bolsa já respira, né, todo esse impacto, né, de queda. O Brasil não é para amadores, né? Então, assim, a carteira que vai, vamos dizer assim, performar, ela é sempre uma carteira diversificada. Então tem renda fixa, tem isso, aquilo. Porque se você ficar só em ações, aqui no Brasil, se você não tiver preparado para esperar o longo prazo, cara, você vai ter muito prejuízo, porque você vai tirar um dinheiro em algum momento e aí nesse momento tá num negócio político muito louco e a ação perde valor e aí você perde dinheiro. Então impactou bastante, principalmente essa coisa de juntar moedas, né? E cara, mas assim, é aquela coisa, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer apesar disso, né? Então assim, o que eu vou fazer apesar disso tudo? Porque sempre vai existir. Se vocês perguntarem se eu perco meu tempo olhando isso, cara, não perco. Eu fico pensando em como que eu vou ganhar em dólar, em como que eu vou fazer mais dinheiro e como que a gente vai proteger isso e acabou. É isso, né? E mais além ainda, o que eu tô muito interessado é salvar a alma da minha família e da nossa casa e é isso que me interessa, porque o risco sempre vai ter. Sempre vai ter risco. O mercado ele é cíclico, né? Ele tem, né? Ele tem essas altas, Sim. tem essas baixas. Vai sempre ficar respirando isso, né? Alta, baixa, alta, baixa. Pô, olha o tanto de layoff que a gente tá tendo. Microsoft demitiu milhares de gente, Google demitiu milhares de gente, Facebook, Amazon. Não é só no Brasil, cara. É um negócio que veio estourando. E aí, pô, existe uma correção. Nada só sobe pra sempre. Né? E você não acha que, nesse sentido, de uma forma controlada, é bom que se faça aquele contrafluxo, né? Porque todo mundo, nesse mundo dos investimentos, enquanto tá todo mundo vendendo, Sim. eu vou comprar, vai comprando um pouquinho. Tá na baixa, e daqui a pouco vou fazendo um preço médio bom, porque daqui a pouco vai subir, e aí eu realizo meu lucro. Sim. Seria um momento para isso? Cara, isso é muito fogo de responder, porque assim, você tem que estar preparado também. Você tem que estar preparado também pra se não subir, tá? A gente conhece pessoas que tá com quase 300, 400 mil de prejuízo em uma única ação. Então, assim, eu tenho que estar preparado para isso também, né? Então, assim, todo mundo tá saindo, vendendo e agora é hora de comprar. Ok, mas compra com calma e compra dentro de um percentual da sua carteira. Qual que é a sua exposição à ação no total do teu patrimônio? É 20%? Então não deixa, continua comprando, mas sempre deixa dentro desses 20%. Entendeu? Porque senão, não, vou vender tudo que eu tenho e colocar em ação. Cara, loucura. Loucura.
tá? Então, assim, exterior talvez eu até faria, mas Brasil, não sei. Então, assim, eu tenho que ver o nível de exposição que eu tenho, né? E, cara, tem outras coisas mais rentáveis, né? Como eu falei, o exterior tá com taxa de juros alta. Então, assim, eu tenho que misturar os dois. Eu tenho que usar Brasil e exterior, se eu quero performar mais, né? E assim, eu acho que eu tenho mais uma pergunta para a gente começar a encerrar. É uma dúvida que a gente sempre escuta, Fernando. Algumas pessoas falam que não é interessante a gente investir em seguro de vida, seguro para carro, planos de saúde, previdência privada. Tá. Como que funciona isso? É bom? Depende? Então, depende. Cara, a Previdência é um instrumento muito bom, dependendo da carteira. A nossa crítica contra a Previdência é Previdência de banco grande. Os 5 bancos grandes, não vou falar o nome aqui. Mas por quê? Porque as taxas que o banco cobra é mais cara do que a rentabilidade na maioria das vezes, né? Então você pega ali alguns fundos de banco grande, de Previdência, que quando a Selic estava a 2%, eu tenho CNPJ salvos no meu computador. Quando a Selic estava a 2%, né, a Selic é a taxa de juros do Brasil, é a mãe das taxas aí, você tinha fundos cobrando 5%. E aí, como é que você faz esse cálculo, né? Você rende 2 e tira 5, cara, você tá ganhando mais do que eu. E eu ainda tenho que tirar a tributação quando eu vou sacar o dinheiro. Então assim, tem que saber analisar, né? É um ótimo instrumento, porque ele você consegue até colocar quem vai receber, o nome das pessoas e tudo, enfim. É um ótimo instrumento. Depende, na questão sucessória, enfim. Agora, seguro. Cara, eu vou dar um exemplo para vocês. Risco da ruína. Quantas pessoas não dilapidaram patrimônio porque ficaram internadas de Covid, não sei aonde, e não tinham dinheiro? Que um seguro de X reais, né, sei lá, 500, R$ 1.000, dependendo do que a pessoa precise, teria resolvido o problema. Só que, de novo, a gente sempre tem um preconceito, né? Então, não, negócio de seguro, vai deixar dinheiro pros outros, tal, não sei o quê. Seguro de carro é a mesma coisa. Você tá lá usando o carro, você pagou 200 mil num carro, não vou pagar seguro, vou economizar. De repente você tem um acidente que nem foi você, cara. Esses dias eu vi o carro estacionado, os 2 caras brigando, bateu nos carros estacionados ali na Pinheiro, se eu não me engano. E aí? Pagou 200 mil, passou o carro e por causa de 500 reais, de 200, de R$ 1.000 por mês, você perdeu 200, né? Você perdeu 300. Então, o seguro, você está comprando um patrimônio que você não tem. Né? Quando eu tenho um seguro de R$ 1 milhão e estou pagando R$ 400, eu estou comprando um patrimônio que eu não tenho. Eu estou comprando esse 1 milhão aqui. Se acontecer alguma coisa, eu recebo ele aqui e me ajuda. Né? E o seguro hoje ele está muito diferente do que a gente via antigamente, porque ele tem algumas coisas que você usa em vida. Né? Pô, você ficou doente internado por X motivo, nós te pagaremos um valor mensal. Ok. Então, assim, eu sou muito suspeito, cara, tem que ter. Por quê? Porque eu penso na perpetuidade do patrimônio. Porque eu tô com R$ 1 milhão aqui agora, eu tô com 10 milhões, legal. Mas se acontecer isso aqui, se a gente colocar planejamento, você tem que sempre colocar a figura do imprevisto, senão não é um planejamento de verdade. Então, e se acontecer isso? E se eu cair do telhado? E se eu... Cara, o que vai acontecer? Né? Eu vou perder tudo? Ninguém sabe. A gente já atendeu casos de que as pessoas não sabiam o nome dos patrimônios e que tava no nome do outro, que não sei o quê, e perdeu. Porque não sabia, não, é que era a minha esposa que sabia, era o meu marido. Cara, olha o prejuízo. Você perdeu imóveis. Exatamente. Porque você não tem um registro de nada disso. Infelizmente, isso é uma prática muito comum no nosso país, de pessoas ficarem colocando, seja quaisquer razões que levou essa pessoa a fazer isso, mas de ficar colocando patrimônio no nome de terceiros, e vem, infelizmente, a morte, e ou você não sabe que está em nome de terceiro, ou você tem que, além de enfrentar a dor, a perca, ainda muitas vezes tem que entrar numa discussão judicial com uma outra pessoa, um terceiro, por causa disso. Né? E tem pessoas que fazem isso para fugir de questões extraconjugais, de dívidas tributárias, enfim, ou até mesmo para poder conseguir benefícios
tributários, de se manter sempre em alíquota e vai dividir o patrimônio em diversos nomes, quando tem mecanismos legais e que alcançariam o mesmo fim que a pessoa pretende. Só que há um preconceito. Só que há preconceito e muitas vezes as pessoas tomam decisões sem buscar planejamento financeiro, assessoria jurídica, Perfeito. né? E assim vão indo. Perfeito. É um prejuízo muito alto, né? O custo é muito alto. A gente chegou a fazer alguns cálculos algumas vezes, assim, sobre isso. Pô, você teria gasto aqui X de seguro e teria o carro de 300 mil na conta, né? No dinheiro da conta para comprar o carro. Enfim, eu sou suspeito. Então, assim, é que na internet, no YouTube, tem muita gente que vê alguma informação, sei lá, e começa a gravar vídeo de educação financeira e tal, mas não tem conhecimento de causa. E aí você vê, não, porque seguro não presta, porque isso aqui, porque você não precisa, você não tem que ter casa, você tem que pegar o seu dinheiro, investir e viver de renda. Cara, isso não é pra todo mundo. E como eu falei, depende da fase. Eu tô numa fase de família, é isso, eu tenho que ter uma casa mesmo. Eu tô numa fase onde eu não consigo guardar dinheiro, onde eu sou uma pessoa indisciplinada. Você tem que ter um imóvel financiado, porque você vai na onda do cara do YouTube, vai investir, e aí de repente você vê alguma coisa atrativa, como a gente falou aqui, você torra o dinheiro. Daí não tem nada. Então, assim, a mesma coisa do seguro. As pessoas condenam, a gente condena tudo. Previdência, condena assessoria jurídica, condena consultor, condena tudo. Só que esse cara perde dinheiro e nem sabe, né? Ele perde dinheiro e nem sabe, porque é sempre aquilo que eu falo. A poupança, existe uma coisa que a gente precisa sentir dor pra gente ter noção das coisas. E há alguns aspectos que a gente não sente dor. Vou dar um exemplo. Isso aqui que a gente tá falando, as pessoas não sentem dor, porque elas nunca vão saber. O cara morreu, não tinha nada de planejamento, acabou. É assim mesmo, né? A gente não recebe nada, entra em briga e acabou. Só que existe um mundo, existe uma coisa que você pode fazer, uma proteção, etc. Enfim, que, cara, sua família vai cair 7 milhões na conta dela. E vai mudar a vida de todo mundo, e vai mudar uma geração, que vai mudar outra e outra e outra. Eu sempre falo da poupança. A poupança, por que as pessoas deixam dinheiro na poupança? Porque não sente dor. Porque se no extrato da poupança aprovou uma regulamentação, aprovou uma nova instrução que os bancos têm que mostrar quanto que ele perde de inflação para a poupança. Cara, você ia olhar o teu extrato, aí, entrou mais R$100, embaixo tava menos X. Eu falo, cara, mas o que é isso? É que não corrige, né? Não tá batendo inflação, tá perdendo. Aí você ia se incomodar, porque todo mês você ia olhar aqui, tá negativo, não, precisa tirar o dinheiro da poupança. Não, tem que tirar esse negócio. Então essa falta de informação, ela até protege, né, a instituição financeira, porque aí o cara não sente a dor, deixa o dinheiro ali e, cara, o que tá na cabeça, tá tudo bem. Né? Então existe essa coisa mais psicológica, né, financeira. Eu vi um teste uma vez de uma construção de um aeroporto e contrataram um economista, acho que eu até comentei isso com vocês lá atrás. E esse cara, todo mundo chegava lá pra pegar as malas e jogava carinha de triste, né? O que você achou do aeroporto e tal? Horrível, horrível, horrível. E aí, o que eles fizeram? Eles olharam o tempo que demorava, era por volta de 15 minutos pra mala descer e ir pra esteira e você pegar. Então, como a pessoa ficava 15 minutos em pé, né, olhando ali, horrível, não gostei, esse aeroporto é péssimo. O que os caras fizeram? Eles criaram um caminho cheio de propaganda, com cachorro quente, com não sei o que, então assim, pra esteira. Esse caminho dura 15 minutos. Estou com um planejamento sucessório bacana e estou economizando tanto e vou economizar quando eu vier a faltar X. Não tem esse cara pra fazer isso. Até porque as pessoas escondem isso. É igual o meu ramo, né? Investimento. Ninguém sai falando assim, cara, eu peguei ali meu dinheiro todo, apliquei, tá rendendo ali mais de 1% ao mês. Ninguém faz isso. Porque ele tem vergonha, porque ele tem medo, porque ele não quer que ninguém saiba que ele tem dinheiro, porque é segredo, né? Aquilo que eu falei do dinheiro, né? Então, assim, mas é da vida, é do jogo. Bom, acho que é isso, né? A gente vai caminhando pro final, né? Vamos caminhar. Queria que o Fernando agora falasse do onde que as pessoas podem localizá-lo e falar do seu serviço, da agenda, tá, gente? Se vocês conseguirem a agenda. Muito E tenha fé. Hoje com a equipe bem expandida, todo mundo altamente capacitado. Sim.
Mas fala um pouquinho isso. A gente tá nas redes sociais, né? No Instagram, principalmente. Tem o meu Instagram pessoal, que é o Fernando Consultório Financeiro. E tem o do meu consultório, que é o meu consultório financeiro, só isso, né? E a gente também tem um site, meuconsultoriofinanceiro.com.br. Você pode entrar em contato, agendar a apresentação. Essa primeira conversa, ela não tem custo. A gente quer entender você primeiro antes de saber se o nosso produto faz sentido para você, né? Nosso interesse é o resultado. Então, basicamente, são os nossos canais que você pode encontrar, enfim. E aí Tem lá tem toda a atendimento online, informação. além de A presencial. gente atende a Brasil, a gente atende exterior. Essa semana agora foi só exterior. Mas enfim, a gente tá atendendo qualquer local. Então é só marcar, sentar, conversar, entender o teu problema e a gente vai mostrar o nosso serviço. Maravilha. É isso aí, a gente agradece você que ficou com a gente até agora, assistindo esse vídeo, ouvindo essas dicas de ouro aí do Fernando. Muita coisa depende, porque é um serviço personalizado Exato. mesmo, né? Ele tem que... igual quando alguém me liga para fazer uma consulta pelo telefone. Depende, tem que... Você não tem um FAQ lá, né? Documento, deixa eu ver. Então, a gente agradece aí. Você segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify. A equipe vai estar colocando aí os endereços na tela. E é isso aí, muito obrigado. Valeu, Fernando. Valeu, eu que agradeço Muito o convite, obrigada. pessoal. Obrigado, viu? Até mais, obrigado.